Será que a gente deve dar asas a todos os nossos desejos? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal. Estamos aqui ainda na energia da Lua Nova de Touro, já estamos num novo mês, numa nova energia, com novos propósitos. E nessa semana, no dia 24, a gente vai ter a Lua crescente no signo de Touro. Então, a semana passada a gente se preparou para essa Lua Nova, ainda estamos nessa energia e no finalzinho da semana, na sexta-feira, a gente já entra nessa energia da Lua crescente. A porção de estudos dessa nossa semana, Acharemó e Kedoshim, a gente lê duas porções juntas. Essas porções, especialmente a Acharemó, traz pra gente a ideia do quanto que a gente deve estar atento aos nossos desejos. E Kedoshim, o quanto que a gente tem que santificar a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo que a gente faz aqui em Malkuth. Então é muito interessante a gente considerar que a gente vem conversando sobre o quanto que é importante a gente ter desejo, né? É o desejo que faz a gente viver, é o desejo que faz a gente acordar. Inclusive, já conversamos aqui que foi o desejo do Criador em nos criar, que aqui estamos. Então, tudo que nos move é o desejo. Mas essa porção, ela nos convida a prestar atenção em qual é o tipo de desejo que a gente dá asas. E a porção, nos convida a pensar, quando a gente não consegue conter alguns dos nossos desejos, talvez a gente esteja agindo de uma forma tão instintiva quanto os nossos pets, os nossos animaizinhos de estimação. Então aqui justamente somos convidados a prestar atenção nos nossos desejos físicos, qual é a nossa disciplina em analisar e, acima de tudo, combater. A gente já sabe que não é tudo que a gente tem vontade que a gente pode fazer. Aqui, obviamente, vamos falar de um desejo bem instintivo. Quando eu fico com muita raiva de algo ou alguém, se eu der vazão a essa raiva, eu posso perder o meu discernimento e a agressividade me invadir de tal forma que eu sou capaz de cometer uma atrocidade. Veja o mundo da gente como tá, né? Se a gente der asas a todos os nossos desejos, e nessa porção especificamente ainda convida a questão da alimentação, fazer o jejum. Aqui nessa porção se fala muito do jejum do Yom Kippur, do Dia de Perdão, justamente para a gente conseguir controlar esses nossos instintos. Afinal de contas, a gente tem os instintos dentro da gente, mas nem tudo a gente deve dar asas, não é todo desejo que a gente deve realmente realizar. A gente tem que ponderar o quanto que isso pode ser útil, o quanto que isso pode ser legal, equilibrante, harmonizante na minha vida. E a gente já aproveita que a gente vai ter tanto o ingresso de Vênus em Gêmeos nesse mesmo dia 24, ajudando a gente a comunicar as nossas emoções. A gente vai conseguir falar mais, nos comunicar melhor em relação ao que a gente está sentindo. A gente tem que ter cuidado, olha aí, vamos fazer essa analogia, né? Então vamos pensar que Vênus é o planeta do amor, é o planeta dos relacionamentos, e Gêmeos é aquele signo de ar, que é muito curioso e muito interessado, mas ele muito interessado naquilo que ele quer. Se de repente ele perde o interesse, ele já vai buscar outra coisa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Fazendo essa junção com a porção da semana, para não pegar no pé de ninguém, por exemplo. Nem tudo que eu desejo nessa semana pode ser a mesma coisa que o outro deseja. E a gente tem que tomar bastante cuidado. E também com esse ingresso de Vênus em Gêmeos, cuidado com as palavras sedutoras, as ilusões que podem vir através das palavras. A gente vai ter também no finalzinho da semana uma quadratura de Sol com Plutão,
que isso mexe nas nossas feridas. Então vamos estar bem atentos com a energia, né, da lua crescente no dia 24, para não deixar crescer esses desejos instintivos, essa vontade de matar alguém, de chutar o balde, de não fazer mais nada porque não vale a pena, não, de jeito nenhum. Aí a gente aproveita que nós estamos contando o Homer e estamos na semana de Tifaré. Se você está aqui comigo na terça-feira à noite em Práticas que Despertam, hoje a gente está contando o dia 20 da semana. A gente está na semana de Tifaré, que ajuda a gente a ter mais equilíbrio e compaixão. Então, muito bom essa semana para a gente não dar asas a esses desejos tão instintivos. A gente tem mais chance de avaliar. Opa, peraí, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou me manter equilibrado? Eu estou ainda agindo na coluna do meio? Lembra que Tifaré é a coluna do meio da árvore da vida? Então, eu estou na coluna do meio ou eu estou dando asas a um desejo muito instintivo? De repente, eu estou desequilibrando, né? Então, a gente tem essa condição de pensar, lembrando que essa energia taurina nos convida à estabilidade, à segurança, à perseverança, essa questão da gente nutrir os nossos pensamentos, sentimentos e ações de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira um pouco mais estável. A gente tem mais chance nesse mês, nesse signo e especialmente nos signos de terra, de conseguir ter mais estabilidade. Como o touro é regido por Vênus, a gente também tem uma energia de amor, relacionamento, beleza e prosperidade no ar. Sempre é bom a gente lembrar que no signo de touro a gente consegue também estabilizar os processos de saúde. É um excelente mês para a gente investir em tratamento de saúde e acreditar na cura de diversos processos que muitas vezes as pessoas passam, a gente passa. A energia corretiva de touro ou os pontos de correção para o signo de touro, que é o tikkun, o termo hebraico para correção, é sair da zona de conforto. A gente já sabe que taurino não gosta de mudança, a gente brinca do bullying astrológico, que é o signo mais leal do zodíaco, é o signo mais tranquilo em relação às mudanças, porque ele não gosta. Então ele é mais estável, não gosta muito de sair mudando, nem de casa, nem de trabalho, nem de relacionamento. E às vezes é preciso, a gente já sabe que a gente evolui saindo da zona de conforto, então esse mês vai ser um desafio e tanto para todos nós sairmos da zona de conforto para perceber a nossa mudança. Também a gente vai ser convidado a ser mais sensível às outras pessoas e saber que a nossa vontade não é soberana, porque é uma característica do signo de touro, a lentidão e a teimosia. Também a gente já aprendeu que taurinos amam a matéria e seus prazeres, especialmente pela regência de Vênus, e a gente vai aprender e vamos ser convidados, olha essa semana então, né, desse desejo instintivo, a não se apegar, a prestar atenção o que a gente tem que apreciar e não ficar preso, necessitando daquilo. Ai, sem isso eu não vivo. Não, a gente vive, a gente aprecia as coisas que a vida tem e a gente vai cada vez mais aprendendo a receber, a apreciar e compartilhar. Se a gente prende, se a gente se apega, a gente retém o fluxo da vida e a gente também já aprendeu diversas vezes, eu falo isso aqui em práticas, que quanto maior a resistência, menor o fluxo. E se a gente está aqui num mês que traz um fluxo de saúde, amor, abundância, prosperidade, a gente vai se abrir cada vez mais para isso. Temos as letras do mês, o hebraico sempre a gente lê da direita para a esquerda. A letra Pi criou o signo de Vênus, também representa o poder criativo do verbo. A gente fala esse mês com muita atenção em relação às palavras que saem da nossa boca. A nutrição são as coisas que entram na boca da gente e a gente também toma cuidado com o poder criativo do verbo. Então, cuidado com as coisas que saem da nossa boca. E a letra Vav, que criou o signo de Touro, representa um pilar que ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade de conexão com a luz do Criador, com a energia
do nosso Criador. Então a gente tem mais chance de se concentrar, conectar, receber e aproveitar. Por isso que Vave parece um pilar. Então eu recebo essa energia e aproveito da melhor maneira possível. A gente tem a linha do Anabecoa, a quinta linha do Anabecoa nos conecta à esfera de Rod, que ajuda a gente a ter um refinamento, é tudo que a gente quer, ser uma pessoa melhor a cada dia. Então esse é o nosso refinamento. A gente fala muito do nosso vaso, do nosso recipiente, mas somos nós como pessoas cada dia melhores de acordo com o que a gente vem aprendendo, estudando, experimentando. Então essa quinta linha ajuda a gente a ver a figura completa, ativar o nosso sexto sentido e expandir a nossa percepção. Sempre da direita para a esquerda, então a linha todinha, a gente medita em Het Kuf Beit Tet Nun Ein. Mais uma vez, Het Kuf Beit Tet Nun Ein. A gente tem essas ferramentas de conexão. Estamos também com o anjo do mês, o anjo 8 Carreté, um anjo muito forte, muito potente, que ajuda a gente a remover o impulso reativo. Estamos falando aqui na porção da semana dos nossos desejos mais instintivos. Veja só os governantes do nosso mundo que dão asas a esses desejos instintivos, cada um achando que manda mais do que o outro, né? Então que pode passar por cima do livre-arbítrio alheio. É uma loucura a nossa vida moderna. Então já pensou se todo mundo conhecesse Cabala e meditasse no anjo 8? Kaf, Rei, Tav. O anjo Carretel ia ajudar a reforçar a humildade entre as pessoas, a remover esse impulso reativo e também a superar o esquecimento. Às vezes isso a gente dá asas a alguns desejos instintivos porque a gente esquece de onde a gente veio, para onde a gente vai e como que isso afeta a nossa vida. Se a gente lembrasse mais das coisas, tenho certeza que o nosso planeta já estaria num outro grau de evolução, mas já sabemos que não estamos no lugar do Criador e que Ele sabe bem o que faz. Então, se a gente conseguir remover o nosso impulso reativo, especialmente essa semana, a gente já está contribuindo muito para a harmonia no mundo, coisa muito interessante que a energia do mês traz para a gente. No momento Dicas Astrológicas, a gente já sabe que Touro pertence ao elemento Terra, a sua qualidade é fixa, o planeta regente é Vênus, a palavra-chave eu tenho, por isso que a questão do apego é tão forte nesse signo de Touro. A energia positiva é a determinação, a energia negativa a teimosia e parte do corpo correspondente pescoço. Cuidado com o seu pescoço, cuidado com torcicolos, cuidado com ficar ou parado demais ou teimoso demais, porque senão vai dar rigidez cervical. E se dá rigidez no pescoço, o que acontece? Pode ser que a pessoa não consiga engolir direito, pode ser que a pessoa não consiga aproveitar direito o alimento. Se dá uma rigidez no pescoço, pode dar um nó na garganta e a pessoa fica achando que ou ela engoliu o sapo ou ela não conseguiu dizer tudo que ela queria. Também tem essa avaliação? Tem. Mas a rigidez do pescoço vai trazer até mesmo, por exemplo, o mau funcionamento da tireoide. E se a tireoide não funciona bem, o metabolismo não funciona bem, como vai ficar a nutrição dessa pessoa? Olha que legal quando a gente consegue fazer todas essas relações. Então eu aprendo que Touro cuida do pescoço e se eu sentir muita dor no meu pescoço, eu tenho que pensar, olha, eu tô aqui cabalista, já sei a característica do mês. Será que eu tô sendo muito teimoso? Será que eu tô sendo pouco sensível aos outros? Será que eu tô um pouco resistente à mudança? Lembra que a parte superior do corpo é o futuro, né? Então, será que eu tô resistente às mudanças? Várias as reflexões que a gente pode fazer quando a gente aprende astrologia, cabala e tantas outras filosofias que a gente tem aí à disposição. Inclusive, a gente tem aqui a nossa lição de casa, né? Faça algo diferente fora da sua zona de conforto para reforçar essa característica taurina que às vezes empaca e fica ruminando.
né? Vamos pensar, sempre a gente faz essa relação com os animais, a reflexologia. Em vez da gente ficar parado, ruminando, com dor no pescoço, não aceitando as mudanças, a gente vai fazer diferente, vai sair da zona de conforto, vai abrir mão disso, do controle, de ser tão resistente e deixar a vida acontecer do jeito que ela deve ser. Como a gente tem sempre ajuda, a gente aqui traz um pouquinho também do conceito da medicina tradicional chinesa. A gente já fez alguns anos atrás o desafio Ative Vênus em Você, foi no mês de Libra, lembrando que Vênus rege Touro e Libra, e já que estamos sobre a regência de Vênus, eu achei bom a gente lembrar sobre essa relação, ou enfim, esse conhecimento, né, da medicina tradicional chinesa, que a gente aqui brincou que a gente pode, uma forma da gente ativar Vênus em todos nós é comer pera. A gente já sabe aqui que, segundo a botânica, ela tem energia anti-inflamatória, é rica em vitaminas do complexo B, fortalece o nosso sistema imune, aumenta os níveis de energia e, segundo a medicina tradicional chinesa, ela reforça o yin, reduz o yang, lubrifica os intestinos, reforça os 5 órgãos e neutraliza as toxinas. Então fica uma dica aqui divertida. Estamos falando sobre nutrição, alimentação, como que a gente consegue harmonizar a nossa energia através não só dos pensamentos, sentimentos e ações, mas com as ferramentas que a gente tem no mundo, seja Anjo do mês, Ana Becoa, letra do mês e também através da nossa alimentação. Tão importante a gente pensar nisso, não só pensar, mas praticar isso, especialmente ao longo desse mês de Touro, porque ele vai trabalhar essa energia da nutrição em todos nós e quanto mais bem nutridos estamos, melhores os nossos pensamentos, sentimentos e ações, certo? Espero que todo mundo tenha tido um bom feriado. Hoje, 21 de abril, na terça-feira, aqui foi feriado aqui no Brasil. Espero que todo mundo tenha podido aproveitar esse feriado. Vamos ficar atentos à energia dessa semana, especialmente no fim da semana com essa quadratura de Sol com Plutão. Mexeu na sua ferida, não deixa o desejo instintivo vir à tona. Usa as ferramentas, a gente vai ter bastante possibilidade de respirar fundo, de lembrar que a Cabala pede para que cada vez mais sejamos pessoas proativas e menos reativas e que todos nós possamos conquistar cada vez mais inteligência emocional na vida da gente, tá bom? Que todo mundo tenha uma semana ótima. Semana que vem a gente se encontra falando da energia da lua crescente e já se preparando para aquela lua cheia de Touro maravilhosa, o Festival de Vesak. Muita coisa boa acontecendo ao longo desse mês todinho para que a gente possa estruturar a nossa vida e cada vez mais estarmos dispostos às mudanças na vida da gente. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa, imensa e até a semana que vem. Tchau!